Olá, vamos continuar nosso estudo sobre bens de família. No último bloco, nós paramos na questão, nós chegamos a ler a questão de número 17 e não deu tempo, o computador travou para a gente anotar o gabarito. É a letra E. A letra E é o nosso gabarito da questão 17. Por que, professor? Vou falar com vocês. Ela é a literalidade do que dispõe o parágrafo único da lei do artigo 1711. O terceiro poderá igualmente instruir bem de família por testamento ou doação, dependendo da eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Então, o nosso gabarito é a letra E, conforme dispõe o artigo 1711, parágrafo único. Parágrafo único. A letra D está errada. Não se admite instituição de bem de família se o imóvel for recebido em dação. Admite sim. Então, a alternativa D está errada. C. O bem de família fica isento de qualquer execução. Falso. Nós já vimos lá no artigo 3º da Lei 8.009 de 1990 que admite sim, desde que for de acordo com o descrito os incisos de 1 a 8 do artigo 3º da Lei 8.009. A letra B de bola também está errada, quando fala a instituição voluntária prescinde de escritura e registro. Precisa sim, gente. Olha o que diz o artigo 1714. O bem de família, que era instituído por cônjuge ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. Então, a letra B está errada. Letra A fala o seguinte: por ser instituído como bem de família, o imóvel comercial, desde que seja o único bem de família e que sua renda seja a única fonte de sustento da família. Falso, não há essa previsão legal. Então, a questão 17 é a letra E. Questão 18. Acompanhe comigo. A propósito da exclusão da penhorabilidade de bens, em razão de sua característica de bem de família, previsto no Código Civil Brasileiro, é incorreto afirmar. É incorreto afirmar. Questão A. O bem de família pode ser penhorado pelo credor de alimento. Corretíssimo. É o que diz o artigo 3º da Lei 8.009, inciso 3. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo credor de pensão alimentícia. B. O bem de família pode ser penhorado pelo credor nas hipóteses de imposto que incidam sobre o bem. Corretíssimo. É o que diz o artigo 3º. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de imposto predial ou territorial, taxas de contribuições devidas em função de imóvel familiar. A alternativa B está correta também. A alternativa C. A expressão bem de família abrange os bens móveis quitados que guarnecem a residência do locatário, sendo de propriedade deste. Corretíssimo. É o que diz o artigo 2º, parágrafo único. No caso imóvel locado, Lei 8.009, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarnecem a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo. D. Os veículos de transporte não são considerados bens de família. Corretíssimo. Diz corretíssimo. Aonde que está, professor? Artigo 2º, caput, da Lei 8.009. Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de grande
obras de arte e de adornos suntuosos. Consequentemente, a letra E é o nosso gabarito. É a questão incorreta. 18, letra E. Quando os cônjuges possuírem vários imóveis utilizados como residência permanente, será considerado bem de família em qualquer hipótese ou de maior valor. Errado. Na hipótese do casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Salvo se outro tiver sido registrado para este fim no registro de imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. Questão 19. O bem de família voluntariamente instituído, isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as exceções legais, poderá constituir-se a de imóveis urbanos que não atinjam mais de 1/3 do patrimônio líquido do instituidor. B. De parcela dos bens do instituidor que alcance até 2/3 do seu patrimônio líquido. C. Apenas do imóvel residencial da família, qualquer que seja seu valor. D. Somente pelo imóvel de menor valor, se o instituidor tiver mais de um. D. De prédio residencial urbano ou rural e abranger valores mobiliários cuja renda seja aplicada na conservação do imóvel e no sustento de sua família. Muito bem, vamos então encontrar-nos o gabarito da questão 19. Meus caros, a alternativa A. Vamos ler o enunciado primeiro. O bem de família voluntariamente instituído, isento de execuções por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as exceções legais, poderá constituir-se de imóveis urbanos e rurais que não atinjam mais de 1/3 do patrimônio líquido do instituidor. Vamos ver o que fala o artigo 1717. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bens de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre penhorabilidade do imóvel residencial estabelecida na lei. Meus caros, chamo a atenção de vocês para o seguinte: para a impenhorabilidade de bens imóveis urbanos e rurais. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertences, acessórios, destinado a ambos. Então, a alternativa A não é o nosso gabarito. Alternativa B. De parcela dos bens do instituidor que alcance até 2/3 de seu patrimônio líquido. Está claro, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido. Então, a alternativa B não é o nosso gabarito. A alternativa C. Apenas do imóvel residencial da família, qualquer que seja o seu valor. Está errado. Por quê, professor? Porque olha o que diz.
para os efeitos da impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese do casal ou entidade familiar se possuir vários imóveis utilizados para residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado. Então a letra C não é o nosso gabarito. Também a letra D não é. Somente, tome cuidado, nunca, somente, absolutamente, tome cuidado. É para pegar o candidato. Você que é meu aluno, não. Somente pelo imóvel de menor valor. Não é somente. Olha aqui, eu acabei de ler agora, parágrafo 1 do artigo 5º da Lei 8.009. A hipótese de um casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade cairá sobre o de menor valor. Até aí tudo bem. Mas fala o seguinte, salvo se outro tiver sido registrado. A alternativa é o nosso gabarito. O que diz a alternativa é? De prédio residencial. Urbano, de prédio residencial, urbano ou rural, e abranger valores imobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. É o que diz o parágrafo, que diz o artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se a ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Questão de número 20. Questão de número 20. O bem de família pode consistir somente de prédio urbano destinado à residência da família, B, de prédio residencial urbano ou rural com suas pertences e acessórios, destinando-se a ambos os casos a domicílio familiar e poder abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família, C, somente de prédio urbano destinado à residência da família ou de pequena propriedade rural explorada pela família, D, de aplicações financeiras destinadas ao sustento da família sem limitação de valores, E, apenas de imóvel de menor valor quando o instituidor tiver mais de um, mesmo que a instituição se dê por escritura pública registrada no serviço de registro de imóveis. Meus caros, a questão de número 20 nós vamos encontrar nesse momento o gabarito. Lembrando que nós já fizemos leitura anterior que vai contribuir. O bem de família pode consistir. Alternativa correta. A. Somente prédio urbano. Não. Nós falamos várias vezes. O artigo 1712 fala urbano e rural. Letra B. De prédio residencial urbano com suas pertences e acessórios, destinando-se a ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Corretíssimo. É o artigo 1712 do Código Civil. Já achamos o nosso gabarito da letra B. Continuando o estudo. C. Somente de prédio urbano destinado à residência da família ou de somente de prédio urbano e rural. Letra D. De aplicações financeiras destinadas ao sustento da família. Nada erradíssimo. Letra E. Apenas de imóvel de menor valor. Errado. Tem certeza? Tenho certeza. E você também tem. Você tem.
É o que nós falamos, que está exarado no artigo 5º, parágrafo único da Lei 8.009. Questão 21. O bem de família, instituído pelos cônjuges ou pela entidade familiar, poderá consistir: a. em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar. E poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Já vamos gabaritar. Corretíssimo. Letra A. Continuando. B. Exclusivamente em prédio urbano? Não. Urbano e rural. C. Somente em imóvel de pequeno valor, quando a pessoa... Não. Errado. D. Em prédio urbano e rural destinado ao domicílio familiar, em cujo ato de instituição deverá ficar provado que não ultrapassa 1/6. Mentira. É 1/3. É. Em imóvel que não ultrapasse 1/10. Não. Está errado a letra E. Questão de número 22. Questão 22. Sobre a disciplina legal do bem de família, é correto afirmar que a. O bem de família, instituído pelos cônjuges, necessariamente deve consistir do imóvel de menor valor, quando possuírem mais de um prédio residencial. Ah, meus caros, você que é meu aluno, que está assistindo às minhas aulas, já pode dizer que a letra A está errada. Concorda comigo? De acordo com o artigo 5º, parágrafo único da Lei 8.009. B. Nós sabemos que a letra A está errada. B. A Lei 8.009, de 29 de 3 de 1990, excluiu, preste atenção, excluiu a possibilidade de os cônjuges instituírem, mediante escritura pública, bem de família, porque este já é impenhorável por disposição legal. Falso. Várias vezes nós já falamos que utilizamos até a Lei 8.009, que ela não excluiu, ela deu possibilidade. Então a letra B está errada. C. Podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Corretíssimo. Vou marcar aqui. Letra C. É a literalidade do artigo 1711 do Código Civil. D. O bem de família não pode ser instituído porque é falso. Ele pode. É o que diz o parágrafo único do artigo 1711. Letra E. O imóvel rural só poderá instituir o bem de família se excluído da proteção do seu acessório de bens. Falso também, conforme dispõe o artigo 1712 do Código Civil. Questão 23. João e Maria residem com a família na sede de uma grande fazenda de sua propriedade, situada na zona rural, e estão sendo executados por dívida bancária contraída em nome de ambos. Neste caso, a impenhorabilidade prevista pela Lei 8.009, de 29 de 3 de 90, a. restringir-se-á a sede de moradia, com os respectivos bens quitados. B. incluirá toda a propriedade, exceto as terras produtivas e as benfeitoras. C. incluirá somente a parte improdutiva das terras, não alcançando as produtivas por tratar-se de imóvel rural. D. alcançará metade das terras, sejam ou não produtivas, por tratar-se de imóvel rural.
Letra E. Alcançará toda a propriedade, incluindo a sede e os respectivos bens móveis, as terras e as benfeitorias, por tratar-se de imóvel rural. E aí? Novamente, João e Maria residem com a família na sede de uma grande fazenda de propriedade situada na zona rural e estão sendo executados por dívida bancária contraída em nome de ambos. Neste caso, a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009 de 23 de 3 de novembro. A. Restringe-se à sede de moradia com o respectivo bens quitados. Meus caros, o gabarito correto da lei, o gabarito correto da questão 23 é a letra A. Tem certeza? Tem. O artigo 4º da lei diz o seguinte: quando a residência familiar constituir-se de bem imóvel, a impenhorabilidade restringir-se à sede da moradia, com os respectivos bens móveis, Então, a alternativa correta é a letra A. Professor, mas você não leu que são bens móveis quitados, não. Vamos lá para o artigo 1º da lei. O imóvel residencial próprio do casal ou identidade familiar é penhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelo cônjuge ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas em lei. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. A alternativa A é o nosso gabarito. A alternativa B, incluirá toda a propriedade, está errado. Nós acabamos de ler que não inclui toda a propriedade. C, incluirá somente a parte improdutiva, também está errado. D, alcançará metade das terras, também está errado. Nós acabamos de ver agora que não, né? Na verdade, quando a residência familiar constituir-se em bem imóvel rural, a impenhorabilidade restringe-se à sede da moradia. Letra E, alcançará toda a propriedade, está errado também. Questão de número 24. A respeito do bem de família, assinale a alternativa correta. Alternativa correta. O Código 2002, ao disciplinar o estudo do bem de família, revogou tacitamente a disposição da Lei 8.009. Falso. Toda hora eu estou usando a Lei 8.009. Falso. B. A impenhorabilidade do bem de família compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, excetuado as voluntárias. Falso. Já resolvemos uma questão parecida com essa, não foi a mesma. Falso, a letra B. C. Na hipótese de um casal ou entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade do bem de família recairá sobre o de maior valor. Falso. É sobre o de menor valor. D. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, opera a extinção automática do bem de família. Falso também. Nós já falamos, mas eu posso voltar aqui para você não esquecer. Dissolvida a sociedade conjugal
pela morte de um dos cônjuges, pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família, se for único bem do casal. Não é automático. Letra D está errada. Letra E, a impenalidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo movido para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Corretíssimo. É o que diz o artigo 3º, inciso 5 da Lei 8.009. Então, o nosso gabarito é letra, acompanhe comigo, letra E. Questão 24, letra E. Questão 25. Diante das assertivas seguintes, versando sobre bem de família, marque a resposta incorreta. Agora já não é história. Eu estou procurando a questão incorreta. Não se esqueça. A questão 25, nós vamos marcar a alternativa incorreta. Diante da assertiva seguinte, versando sobre o bem de família, marque a resposta incorreta. Alternativa A. O devedor de dívida trabalhista, solteiro, com casamento agendado, tem a garantia da impenhorabilidade do único imóvel de que é proprietário e nele reside sozinho. Nunca! Onde você vai falar isso? Ele nem construiu família ainda, então não há essa garantia. A alternativa A é o nosso gabarito. Retomando. Questão 25A. Vamos continuar analisando? Vamos. B. A impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal, considerado bem de família, compreende também os equipamentos móveis de uso profissional nele instalado. Corretíssimo. É o que diz o artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.009. C. A constituição do bem de família pelos cônjuges sujeita-se para sua formalização a registro do competente cartório de imóveis. Correto. É o que diz no Código Civil o artigo 1714. D. Mesmo com a constituição de imóvel como bem de família, estará ele sujeito à penhora se a dívida executada decorrer do não pagamento da despesa de IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e também de parcela do condomínio a que se acha integrado. Corretíssimo. É o que diz o artigo 3º, parágrafo, o artigo 3º, inciso 4, inciso 7 da Lei 8.009. Questão é, a alternativa é, mesmo sendo único imóvel do casal, poderá ser penhorado para fins de pagamento de débitos do trabalhador doméstico que prestou serviço à família própria residência. Corretíssimo. É o que diz o artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.009. Questão de número 26. Assinala a alternativa que não poderá ser penhorado o bem de família. Aqui não poderá ser penhorado. A. Em razão da cobrança de contribuição previdenciária decorrer de crédito dos trabalhadores na própria residência? Falso. Neste caso, poderá. É o que diz o artigo 3º, inciso 1 da Lei 8.009. A não é o nosso gabarito. B. Por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Também pode. Não é o nosso gabarito. Está descrita no artigo 3º, inciso 7. C. Pelo credor de pensão alimentícia. Também pode. É o que diz o artigo 3º, inciso 3. D. Para pagamento de indenização decorrente de danos causados em acidente de veículo. Pode. Não pode, neste caso, a alternativa D é o nosso gabarito. É para cobrança de imposto predial, territorial ou de taxas e contribuições devidas em função de imóvel familiar. Pode,
está correto, não é o nosso gabarito, está de acordo com o artigo 3º, inciso 4. Deixa eu ver aqui, vamos mais uma. Questão 27. Ao se falar em bem de família, podemos considerar errada a seguinte questão. Eu já sei que eu estou procurando a alternativa incorreta. A. Podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir o bem de família, desde que não ultrapasse metade do patrimônio líquido existente ao tempo de sua constituição. Já achei o meu gabarito. Se eu estivesse fazendo prova, eu não iria mais verificar as demais. Como nós não estamos, eu vou continuar. Só quero falar com vocês que a alternativa A, ela está de acordo, ela está em desacordo com a lei, com o artigo 1711, que diz: podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir o bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida na lei especial. B. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Nós já vemos isso de acordo com o artigo 1721, parágrafo único. C. O bem de família, quer instituído pelo cônjuge ou por terceiro, constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. Corretíssimo. É o que dispõe o artigo 1714. D. O bem de família é isento. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Corretíssimo. É o que diz o artigo 3º da Lei 8.009. Regularmente, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo ao juiz os casos de advertência. Corretíssimo. É o que diz o artigo ambos, é o que diz o artigo 1700. Deixa eu conferir para vocês aqui. Ambos. Corretíssimo. É o que diz o artigo 1719. Vamos então para a questão de número 21. Eu acho que o nosso tempo permite. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Sim. Ela é muito grande? Acho que não. Dá, vamos sim. Questão 28. Considera a seguinte afirmativa sobre bem de família. Não havendo instituição voluntária e possuindo os cônjuges mais de um imóvel residencial, será considerado bem de família o de menor valor. Marque para mim, o item 1 está correto. 2. Poderá haver instituição voluntária por testamento, compreendendo o imóvel de maior valor entre os que possuírem os instituidores, mas não poderá ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido ao tempo da instituição. Corretíssimo. 3. Poderá consistir de prédio rústico ou urbano. Correto. 4. Quando instituído por escritura pública, compreenderá apenas um imóvel residencial urbano ou rústico, ficando excluído desta proteção quaisquer bens móveis ou valor imobiliário. Falso. Nós já vimos que pode sim, né? Isso está descrito lá no artigo 1712 do Código Civil. 5. A proteção legal não abrangerá qualquer peça mobiliária que guarneça a moradia. Falsa, porque na verdade abrangerá sim. Então, o gabarito correto é letra A. Os itens 1, 2 e 3 estão corretíssimos. Nós vamos então marcar aqui a questão 28, que é a letra A,
e vamos parar na questão 29, que é o nosso próximo estudo do próximo vídeo. Um grande abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser. Não se esqueça, se essas aulas estão contribuindo para o seu estudo, compartilhe. E você que ainda não acompanha as minhas publicações pelo Face, para você não ter que ficar todo dia acessando, verificar, acompanhar tudo que eu estou publicando, convide para que eu faça parte dos seus amigos do Face. E eu aceitarei imediatamente. Quer fazer um teste? Convide agora. Nesse momento, eu vou aceitar o seu convite. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.